Metaverso, um dos assuntos mais comentados no último mês em relação à tecnologia, dentro do campo da tecnologia. E você deve estar todo perdido aí, se perguntando, o que é esse metaverso que muita gente está falando? Se você quer entender isso de forma simplificada, hoje nesse vídeo eu vou explicar, ou pelo menos tentar explicar, o que será o metaverso e como isso pode afetar o futuro em relação aos nossos empregos, investimentos e avanços da humanidade. E para a gente realmente começar isso de forma bem simplificada, você pode pensar no metaverso como a internet de forma materializada. Então a gente geralmente, diariamente tem acesso a diversos conteúdos que a gente só consegue fazer isso através de um dispositivo, uma tela e etc. No caso do metaverso seria a mesma coisa, só que além de você apenas acessar esses conteúdos, você vai fazer parte deles. Então imagina aí que você tem a sua tela e dentro dessa sua tela tem uns elementos que são softwares e aplicativos. No metaverso, você conseguiria acessar esse conteúdo como se você realmente estivesse dentro dele, como se essas coisas estivessem realmente na sua frente de forma física. Então, galera, essa ilustração é uma ideia bem básica, realmente bem básica do que seria o metaverso, até porque é uma ideia muito mais complexa do que a gente pode imaginar, já que não tem uma coisa concreta. É claro que o metaverso vai utilizar a tecnologia que já existe no mercado, só que é provável que essa tecnologia dependa de coisas novas, de novas tecnologias que vão ser criadas exclusivamente para o desenvolvimento do metaverso. Vamos voltar um pouco ao passado. O termo metaverso foi originalmente utilizado no livro de Snow Crash de 1992, do autor Neil Stephenson. No livro de Stephenson, haviam ambientes e lugares, no caso também haviam personagens, e esses personagens interagiam entre si, faziam tarefas e ações, da mesma forma que fazemos no mundo real, só que isso de uma forma gráfica, dentro de um mundo virtual 3D. O termo, na nossa atualidade, ganhou muito mais força após o Facebook trocar o seu nome para Meta e apresentar o conceito de metaverso. Mas se engana quem acha que o Facebook é a única grande empresa que está investindo nessa tecnologia. Há muitas outras empresas por trás disso. Então, como a gente pode pressupor, a gente não terá apenas o nosso mundo real, mas sim outro mundo paralelo que seria o mundo digital. E para fazer isso, óbvio, teria que utilizar algumas tecnologias que já estão existentes, que a gente pode utilizar a realidade aumentada, a realidade virtual, pode utilizar a inteligência artificial e os criptoativos. Para quem imagina que o mundo paralelo seja algo muito recente para dentro do metaverso, galera, pode ter certeza que não é, tá? Porque lá nos anos 2000, alguns jogos que foram criados, eles são hoje considerados percussores para essa ideia, percussores para esse mundo paralelo dentro do metaverso. Os exemplos que a gente pode citar, um deles é o Second Life, da desenvolvedora americana Liden Lab. O outro é o Habbo Hotel, que foi desenvolvido pela Soulake, uma empresa finlandesa. Talvez bata uma nostalgia a você lembrar desses jogos, mas se a gente for parar para pensar nos detalhes, realmente existe um mundo paralelo ali dentro. Esses dois jogos possuem coisas em comum. Primeiramente, é um mundo ou um ambiente virtual que simula a vida real, onde você simplesmente cria uma nova identidade ou um avatar e começa a interagir com outras pessoas, começa a conversar com outras pessoas, criar ambientes e lugares que fazem referência a algo do mundo real, participar de ações e eventos e até mesmo negociar seus bens, cara. Você consegue negociar o que você tem em troca de moedas, só que em game, apenas moedas do jogo. Então no metaverso, no futuro, os seres humanos serão capazes de reproduzir os aspectos do mundo real em um mundo digital 3D. Então, por exemplo, se você quer ir ao cinema e assistir a sua franquia de filmes favoritas, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir se reunir com seus amigos, principalmente aqueles que estão muito distantes de você. Então, aqueles amigos que você não consegue ter acesso, você conseguiria se reunir com eles dentro dessa realidade, desse mundo paralelo. E não só isso, mas também dentro do mundo corporativo, você poderia participar de reuniões, entrevistas, sem mesmo precisar sair do seu ambiente. O que dá a entender, se você é uma pessoa que precisa participar de uma reunião, de uma entrevista ou de eventos onde você esteja longe desses locais, você conseguiria participar através do seu avatar ou de um holograma que espelharia a sua imagem de forma muito nítida. Mas claro, galera, temos que levar em consideração que você tem uma experiência no mundo físico e outra no mundo digital são coisas completamente diferentes. Então, isso poderia levar muitos anos para que as pessoas se acostumassem e se adaptassem. E é por este motivo que grandes empresas estão na jogada do metaverso, como por exemplo o Meta, que é o mãe do Facebook, e tem o objetivo de conectar as pessoas do mundo todo através do seu metaverso, como se fosse realmente uma rede social e você faz parte da rede social, só que de dentro dela. Temos a Microsoft, que quer trabalhar essa tecnologia na área corporativa, e aqui já utilizamos alguns exemplos, como as entrevistas e as reuniões. Dentro do mundo do entretenimento, temos outras empresas, no caso de jogos, que são a Roblox Corporation
e a Epic Games. Mas aí fica uma grande dúvida. Esse metaverso dessas empresas, eles serão apenas um que vão se conectar ou cada um vai ser um metaverso exclusivo? Isso é uma coisa muito cedo para dizer, mas se for para fazer apenas um, as empresas elas terão que trabalhar a compatibilidade entre os seus sistemas. Acredite ou não, a pandemia de 2020 pode ter acelerado esse processo do metaverso, até porque as pessoas precisavam ficar em casa devido às regras da quarentena. E a única forma de elas manterem os seus empregos ou continuarem trabalhando foi através da internet. Então aí, essas grandes empresas, elas enxergaram a possibilidade de poder acelerar essa ideia. Neste mesmo ano, grandes artistas tiveram que cancelar os seus shows e apresentações, até porque não haveria público para isso. Uma empresa que chegou oportunidade nisso foi a Epic Games, que fechou contrato com alguns cantores, como por exemplo o Travis Scott. E nessa apresentação, a Epic Games conseguiu juntar simultaneamente 12 milhões de jogadores. E esses números mostraram como que a tecnologia, ou o metaverso em si, pode ser capaz de trazer oportunidades. Mas vamos ter uma conversa aqui, galera. Geralmente, uma tecnologia, quando ela apresenta essas características de ser algo inovador ou algo com potencial, ela também traz oportunidades, tanto para novos empregos, novos setores e novas empresas. Então, levando isso em consideração, sendo o metaverso uma tecnologia com potencial de crescimento gigantesco, haverá também muitas oportunidades. Aquele que aprender o negócio ou o modelo terá muito resultado. Isso porque a pessoa obter um conhecimento de forma antecipada. Mas eu também quero dar um exemplo prático, tá? Vamos lembrar lá de como a gente fazia marketing antigamente. O marketing era feito aonde? Nos jornais, nas revistas e naqueles carros de som, que são muito comuns no Brasil. Óbvio, esses são exemplos bem simples, mas que já dá para ter uma ideia. Hoje, com a ascensão das redes sociais e com a internet, né, em todo lugar, basicamente esse marketing foi transferido para dentro dessa internet. E assim, surgiram o quê? Novas agências, novos consultores, novas empresas formadas e focadas nesse tipo de mercado. Como vimos ao longo do vídeo, os seres humanos serão capazes de criar os aspectos do mundo físico e o mundo virtual. Então algumas coisas elas serão muito comuns, coisas que a gente faz hoje. Uma coisa que a gente já faz normalmente é a relação entre compra e venda de produtos. Então lá dentro do metaverso isso vai ser uma coisa muito comum. Só que a gente não pode fazer isso com dinheiro físico, né? Que, por exemplo, R$1, dólar de forma física. Então como que a gente vai fazer isso? Através dos criptoativos. Os criptoativos são moedas digitais. Um dos mais conhecidos é o Bitcoin. Um outro que está chegando aí é o NFT. Significa Non-Fungible Token, ou token não fungível. Isso significa que se você tiver um item digital, ou você tiver um produto até mesmo físico e colocar ele em um NFT, ele se torna uma coisa totalmente exclusiva. Mas óbvio, né? Tem que ser uma coisa exclusiva e única, que apenas o comprador, a pessoa que está negociando aquilo, tem este item. Isso é o que torna basicamente o NFT uma coisa muito valiosa. Já que estamos falando de NFT, tem um artista norte-americano, artista plástico, que ficou muito conhecido por vender uma de suas obras em NFT. Uma obra chamada Every Day is the First 5,000 Days, que por português basicamente seria todos os dias, os primeiros 5.000 dias. Essa sua obra juntava 5.000 imagens no qual esse artista tinha feito durante esses 5.000 dias, e ela foi avaliada em 69 milhões de dólares. E claro, né, uma arte dessa ela tem o seu grau de exclusividade, seu grau de raridade, e por conta disso ela foi avaliada com esse valor em NFT. Os NFTs estão também dentro dos games, como por exemplo o jogo Axie Infinity, que é como se fosse um jogo de Pokémon, de batalha, e você tem esses personagens que são os Axies. Esses Axies eles são o seu NFT, e esse NFT ele tem um valor, então dependendo da exclusividade, da raridade do personagem, ele é muito mais caro. E você pode vendê-lo no marketplace da própria plataforma da Axie Infinity, onde outros jogadores vão comprar e você pode converter aquela moeda do jogo ou aquele NFT em dinheiro real. Mas atenção, esse é apenas um vídeo informativo. A gente não está recomendando nenhum criptoativo ou modelo de negócio. Se você quer entender isso, a gente recomenda que você estude e entenda cada detalhe, fechou? É claro que os criptoativos não vão ficar apenas no mundo digital em si. Lógico que a transação vai ser feita através do mundo digital, mas se você, por exemplo, tiver uma loja dentro do metaverso e você colocar os seus produtos para vender dentro dessa loja, as pessoas podem comprar através dos criptoativos e fazer uma negociação, como se fosse realmente na sua loja física. Na área da educação, o metaverso ele terá um impacto muito grande, até porque um professor ele pode simular um cenário, né, de determinada matéria que ele esteja explicando e explicar isso com muito mais facilidade para os seus alunos. Vamos pegar o exemplo da astrologia. Um professor astrólogo que quer explicar para os seus alunos sobre determinado planeta, ele conseguiria simular aquele planeta dentro dessa realidade 3D ou desse mundo paralelo e
os seus alunos entenderiam isso com muito mais facilidade. E é óbvio que as áreas que terão mais oportunidades dentro dessa ideia são as áreas de tecnologia. Para programadores, engenheiros, desenvolvedores que vão ter que desenvolver ferramentas, softwares, programas que vão suportar, né, as funções do metaverso. No momento, é isso que temos sobre a tecnologia. Ainda não temos tantas informações, até porque as empresas elas precisam colocar mais estudos em cima disso e ainda colocar coisas práticas para a gente entender melhor como que isso vai funcionar. Pode chegar daqui a 5 ou 50 anos. Isso vai também depender da evolução da tecnologia que temos hoje e do trabalho que as empresas vão colocar em cima disso. Muitos vão discordar e não vão aceitar de início, mas vale a pena você entender ou testar para ver se isso vai servir para sua realidade, até porque isso pode ser alguma coisa que te ajude, mas vai depender isso realmente de cada pessoa. E claro, só vai conseguir testar ou ter uma visão sobre isso quando essa ideia ela for muito mais concreta, ela for muito mais aplicável para a nossa sociedade. Há uma frase muito interessante que fala sobre isso em relação à internet, que é do Bill Gates, fundador da Microsoft, que ele diz: se sua empresa ela está fora da internet, então ela estará fora dos negócios. Levando em consideração essas informações, que se sua empresa estiver fora da internet, ela estará fora dos negócios, as empresas provavelmente se adaptarão ao metaverso no futuro, então as vagas e os setores serão preenchidos por pessoas que tenham conhecimento do metaverso, em determinado grau. Então galera, chegamos ao fim do nosso vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu feedback aí nos comentários e suas sugestões para os próximos vídeos. E nunca se esqueça, use sempre a tecnologia ao seu favor. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.